Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Hoje é domingo, né? Muita luz, muita paz para você, onde quer que você se encontre. Todo o nosso desejo de que você realmente possa vibrar, né? Cada vez de maneira mais elevada, apesar de tudo. Sabe, meus amigos, de verdade, me coloco no lugar de vocês e eu imagino que para muitas pessoas realmente seja um grande desafio. Às vezes alguém te manda uma pílula que você nunca ouviu na vida, né? Fala assim, quem que é esse cara que começa o dia falando bom dia e fala alto, não é assim? E fala rindo. Eu tô falando isso para vocês porque eu ouço isso constantemente, né? Quem que é? E às vezes eu tô com tanto problema, isso me irrita. Às vezes eu tô com tanta dificuldade, isso é complicado. Mas já te ocorreu que exatamente na hora da sede que a gente precisa de água? Já te ocorreu que na hora da fome é que a gente realmente precisa de comer? Já te ocorreu que na hora que a gente está irritado, com problema, desesperado, é que a presença do Evangelho e da alegria tem que nos trazer esperança? Essa é a nossa proposta, né? A proposta do Evangelho é essa, gente, todos os dias, apesar de tudo. Pode ter certeza quantas vezes eu gravo a mensagem do Evangelho para vocês e às vezes meu coração está tão apertado, com tantas dificuldades para resolver problemas, às vezes muitas tristezas, mas só de gravar o Evangelho eu já me sinto um pouco melhor. Então eu imagino como deve ser para as pessoas que já conseguem viver o Evangelho. Porque aqui a gente está só falando dele, né? Poderoso é quem vive o Evangelho, não é verdade? Com certeza deve ser uma benção. Um dia nós vamos descobrir porque nós vamos viver esse Evangelho também no nosso dia a dia. E eu tenho certeza que as nossas vibrações de luz e de paz, na hora que a gente estiver vivendo isso, vai trazer à nossa alma tudo o que a gente precisa para a gente viver com congruência. Aliás, congruência é o nosso assunto de hoje, ou coerência. Me diz uma coisa, você se considera uma pessoa coerente? Ser coerente, gente, é nós pensarmos, falarmos, sentirmos e agirmos de uma mesma forma. É você não ter duas palavras, né? É você não ter duas posturas. Muitas pessoas se dizem congruentes, mas na verdade não são, né? Porque a pessoa fala uma coisa agora e age de outra forma amanhã. Ela diz que quer ir pelo norte, mas caminha pelo sul. Não é assim? Em casos mais extremos, né, Jesus chamava isso de hipocrisia. Lembra-se na época do Evangelho, Jesus falava dos túmulos caiados, falava dos hipócritas, que eram pessoas incoerentes, porque, por exemplo, no caso deles, falavam de Deus, né, e se mostravam como representantes de Deus, mas faziam coisas completamente diferentes do que se espera, né, que uma pessoa que fale de Deus ou que viva Deus realmente faça. Mas trazendo essa realidade, meus amigos, para o nosso dia a dia, ser incoerente significa que nós ainda estamos desalinhados espiritualmente de quem nós realmente somos. Então, se você não se considera uma pessoa coerente, pense, você tem provavelmente uma rachadura moral. Eu tenho a minha, ou várias, né? Nós temos várias rachaduras morais, mas fugir delas não resolve o nosso problema. Nós precisamos tomar essa consciência para melhorarmos cada vez mais. Vamos pegar uns exemplos de incoerência. Vamos supor que você seja daquelas pessoas que adora falar mal das outras pessoas. Só que você não aceita que você fala mal. Na sua opinião, você faz análises. Esses eufemismos são ótimos. Eu não falo mal de ninguém, eu só analiso a vida alheia. Mas, meu Deus, então deixe de ser analista da vida alheia e seja analista da sua própria existência. Não é verdade? Tem muitas pessoas que são incoerentes no sentido de que querem ser felizes, falam, não, eu quero ser feliz, eu já não aguento mais sofrer, não aguento mais tanta solidão. Mas na hora, meus amigos, que conhecem alguém, são possessivos, são pegajosos, são pessoas ciumentas. Resumo da história, acabam afastando pessoas que dizem que gostariam de ter perto. Olha a incoerência aí. Você fala que quer uma coisa, mas age de maneira contrária. Imagina uma pessoa que fala assim, eu quero ter uma ótima saúde, eu quero ter meu corpo saudável, porque eu preciso respeitar esse templo divino. Excelente, mas aí de repente come um monte de coisas ruins, a vida é sedentária, pensa um monte de pensamentos negativos, né? O que acaba prejudicando o sistema imunológico. Olha que coisa mais incoerente. Fala que quer uma coisa, mas vive de outra forma. Aí de repente uma pessoa fala, não, eu quero ser feliz no amor. Eu quero ser uma pessoa muito feliz na minha vida afetiva, eu quero com certeza ter meu coração em paz.
Legal, excelente proposta. Mas muitas vezes, algumas dessas pessoas, na primeira oportunidade que têm, traem, enganam para poder ter sexo, porque dizem que querem, abre aspas, aproveitar a vida, mas em busca de um grande amor. Olha que coisa mais estranha. Como que você acha que você vai achar um grande amor se você vive exatamente como alguém que está procurando grandes paixões? Olha de novo a incoerência. Percebe, meus amigos, a nossa lista é enorme. Pessoas religiosas, né, que falam em nome de Deus, mas que ficam xingando a religião do outro, né, porque não respeitam uma forma diferente de pensar. Isso é muita incongruência. Não faz o menor sentido. Nós agimos habitualmente como crianças emocionais birrentas, espirituais, desculpa, birrentas. Porque nós costumamos dizer que queremos viver de uma forma, mas a gente não age dessa forma. Existe, só para você ter noção de como isso é sério, estudos da linha psicológica que têm demonstrado que muitas pessoas incongruentes na vida, elas adoecem mais rápido. O que isso quer dizer? Se você é uma pessoa que é incongruente, significa que no seu inconsciente nem você confia em você. Isso acaba gerando um processo, muitas vezes, de autoimplosão. O próprio organismo começa a combater ele próprio, por causa de um problema do inconsciente. Tanto que parte da terapia dessas pessoas, além de medicamentos, é fazer psicoterapia para poder se conhecer, porque normalmente esse conflito é inconsciente. Nossa, a lista é enorme, né? Imagina espiritualmente, então, como é que a gente vive. Lógico, se você é uma pessoa incongruente, fala uma coisa, faz outra, certamente as companhias espirituais não vão ser as mais elevadas, concorda? Então, meus amigos, a proposta do nosso amado evangelho desse domingo é essa. Seja mais congruente, coerente com a vida que realmente você quer ter. Se você quer ter uma vida maravilhosa, você tem que ser uma pessoa maravilhosa primeiro, concorda? Se você quer ter pessoas incríveis do seu lado, você precisa se tornar uma pessoa incrível. Não é assim? Eu quero que Deus esteja do meu lado, então eu sou o primeiro a ter que alinhar a minha vida para eu estar ao lado de Deus. Então vamos começar com muita consciência a trabalhar nossos pensamentos, porque tudo começa com pensar correto, positivo, independente das situações que a gente viva, para a gente trazer essa consciência para a nossa fala, para a nossa maneira de sentir e para a nossa forma de agir. Não importa se você é uma criança e está crescendo, e graças a Deus muitas crianças, né, escutam a pílula do Evangelho, ou se você é um adulto. Não importa, gente, todos nós, na medida da nossa consciência, podemos e devemos aprender a sermos mais coerentes com uma vida espiritual digna que todos desejamos ter. Então, o que eu mais desejo para você hoje é que você tenha um domingo maravilhoso, você, sua família, não é? Todos os seres aí ao seu redor com muita coerência, muita bondade divina, né? Que a sua boca fale daquilo que seu coração está cheio e que seu coração esteja cheio de esperança. Esteja cheio de amor, esteja cheio de perdão, né, se for necessário, esteja cheio de Deus em todas as suas percepções. Isso é muito importante para todos nós, é ou não é? E olha, meus amigos, dando seguimento nessa linha de raciocínio, é isso que nós vamos conversar um pouco nesse curso que a gente vai iniciar, né, na terça-feira. Não sei se todos já estão sabendo, mas nós temos um mini curso que a gente criou baseado na sua participação lá no nosso Instagram. Lembra dele? Instagram inst.ricardomelo. Muita gente participou, deixando dicas, pedidos. Nós lemos, não só eu, mas a nossa equipe leu item por item. E nós criamos um curso muito carinhoso para vocês. Ele vai começar terça-feira agora. Para participar desse mini curso, você tem que se inscrever. Por quê? Porque os vídeos foram gravados, eles vão ser enviados para o seu e-mail. Eles não vão ficar públicos, então só recebe quem se inscreve, tá bom? Então você tem que se inscrever. Se você não se inscreveu pelo link, a gente está enviando de novo, entra no site institutonamastê.com.br, entra lá e se inscreva. E a partir de terça-feira eu vou dar mais coordenadas como é que vai funcionar, mas a gente vai fazer um mini curso juntos para a gente com certeza ter muito mais coerência, né? Muito mais felicidade e atrair a felicidade que nós merecemos para as nossas existências, tá bom? Ótimo domingo para você, muitas bênçãos, capricha no seu evangelho no lar. Dia de domingo é tão bom para fazer evangelho. Na minha família a gente faz dia de domingo. E você? Você faz seu evangelho no lar? Quando? Fiquem com Deus, meus amigos queridos, muita luz e muita paz, congruência, coerência na sua vida, nada de falar uma coisa e fazer outra, hein? Porque senão, qual que é o direito que a gente vai ter para esperar as abundâncias divinas se nós não estamos fazendo a nossa parte? Até breve, meus amigos queridos, até muito, muito breve.